Agradeço o convite dos gestores do ASC para eu vir aqui para falar com vocês um pouquinho o que realmente é DST. Muito bem. Todos já ouviram falar em doenças sexualmente transmissíveis, reconhecida pela sigla de DST. Geralmente, esse tipo de doença, por não sentirem nada, as pessoas não procuram o médico e não descobrem que estão infectadas. E, sucessivamente, sem saberem, a chance de transmissão para os parceiros com o sexo sem proteção é muito maior. Então, se cria uma cadeia e uma sequência de infecções sucessivas nas pessoas e vai se transmitindo de ser humano para ser humano. Eu trouxe para vocês uma fonte de dados da Organização Mundial da Saúde, porém ela não está atualizada, ela é de 20 anos atrás. Eu tentei conseguir uma nova, uma atualizada, mas não foi possível, não consegui, porque tudo hoje está relacionado ao Covid. Mas nós temos uma estimativa de 38 mil casos na América Latina por 1 milhão de habitantes. Então, em 1 milhão de habitantes, a média em 2000 era de 38 mil casos, sendo que toda a América Latina, 1/3 desses casos correspondiam ao território nacional do Brasil. E isso, dentro de um panorama mundial, nós tínhamos, em 2000, 340 milhões de infectados no mundo todo de doença sexualmente transmissível. E aí, o que a gente percebe? Que o homem tem poucos sintomas e na fase inicial, o homem apresenta mais sintomas que a mulher. A mulher, os sintomas são mais genéricos, ou eles podem ser confundidos com outras alterações que não é DST. Porém, a mulher, ela guarda dentro de uma linha de horizonte a latência da doença e de forma assintomática. O que quer dizer assintomática? Ela não apresenta nenhuma alteração com o corpo dela, porém, ela é portadora de uma doença sexualmente transmissível. Nós temos no organismo, principalmente no trato genital inferior. O que é trato genital inferior? O trato genital inferior, ele consiste desde a porta de entrada do órgão genital, que é a vulva, vagina e o colo do útero. A vulva é a parte externa, onde estão os grandes e pequenos lábios. Ela tem um tegumento, que os pequenos lábios, quando eles estão próximos, eles fecham a entrada da vagina. Tem os pelos, que teriam uma função de proteção para a penetração de bactérias e vírus na vagina, apesar que hoje é uma prática muito comum nas mulheres ocidentais, a depilação íntima, tirando todos os pelos. E depois, na sequência, o canal vaginal, que tem uma acidez própria, entre 4 e 4,5, que essa acidez ela vai compor uma flora bacteriana, principalmente dos lactobacilos, que fazem a porta de defesa, são os soldados da nossa vagina, da vagina da mulher. E o colo do útero, que também produz uma secreção, que tem uma ação bactericida, e a integridade anatômica dele faz com que aconteça uma barreira para a entrada dos micro-organismos. Eu vou fazer aqui um paralelo com o homem. No homem, o canal de entrada
para as bactérias, ele é um canal comum com a uretra. A uretra é a parte terminal do sistema urinário onde vai exteriorizar, através dela, que exterioriza a urina. E na mulher, a uretra ela é independente, é um conduto independente do canal vaginal. Então, o homem tem uma proteção muito maior do que a mulher, a não ser que ele tenha um excesso de pele e que é o chamado de fimose, aonde pode acumular substâncias, secreções e aí ser um meio de cultivo para o crescimento de bactérias e alojar também vírus e fungos. Muito bem. Então, o que a gente vê? Eu acho que pulou um aqui. Então, o que a gente vê dentro das doenças sexualmente transmissíveis? Elas são produzidas por mais de 30 agentes, entre bactérias e vírus. Como elas são transmitidas? Através da relação sexual, vaginal, anal e oral desprotegida. Através de secreções. As secreções que pode ter em lesões, secreção, mesmo a secreção vaginal ou uma secreção uretral no homem que esteja infectado, o sangue contaminado, o uso de seringas comuns, principalmente nos aditos, pode também passar pela placenta para o bebê durante a gestação, na hora do parto e até mesmo através do leite durante a amamentação. Existem algumas doenças sexualmente transmissíveis onde que nós proibimos a amamentação. O que essas doenças causam geralmente? Elas vão produzir lesões nos órgãos genitais, que essas lesões podem provocar câncer, pode produzir complicações durante uma gravidez, no parto, pode levar a aborto, infertilidade, problemas neurológicos, cardiovasculares e até problemas emocionais. E aí também temos problemas de relacionamento, porque muitas vezes o homem ou a mulher esconde do parceiro aquela doença que ele tem, porque no fundo ele tem uma vergonha e não quer compartilhar. E além do que, aí se agrega as doenças sexualmente transmissíveis que nós temos de milhares de anos, são conhecidas. O que mais veio agregar agora, nos últimos 40 anos, foi o HIV. O vírus do HIV ele foi descoberto há 40 anos atrás, não existe vacina para esse vírus, e ele debilita as outras doenças sexualmente transmissíveis, elas se tornam mais fáceis de coabitar junto com o vírus do HIV. Bom, o que a gente vê de sinais na mulher? Corrimento, secreções purulentas, úlceras e as verrugas. O corrimento, normalmente, ele não é próprio de um agente infeccioso. Ele pode ter por um tricomonas, pode ser uma vaginose, pode ser candidíase, que nem sempre, por exemplo, a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível. Já vou falar mais para frente a respeito dela. Aquela secreção purulenta pode ser dado pela gonorreia, pela clamídia, pelo micoplasma. É comum na sífilis produzir úlceras, no cancro mole, no herpes genital, vão formar bolhas, depois úlceras, e as verrugas genitais dadas por vírus. Então, vocês veem
vejam que dentro dessas várias manifestações, desses sinais que nós vamos observar, tem vários agentes que dão a mesma sintomatologia e o sinal. Então, nós temos metodologia adequada de laboratório para fazer o diagnóstico diferencial. Não é doença sexualmente transmissível. As vaginoses bacteriana, o que é uma vaginose? É um desequilíbrio da flora vaginal normal. Não sei se vocês sabem, mas o corpo humano ele tem 2% do seu peso em bactérias. Então, uma pessoa que pesa 80 quilos, 1,6 kg, ela está carregando, transportando de bactérias. Então, nem todas as bactérias são prejudiciais à saúde, elas fazem parte de um comensalismo, de um equilíbrio para manter a nossa saúde. E a vaginose é a típica alteração desse desequilíbrio e que vai apresentar um corrimento, né? E muitas vezes ele tem até um odor fétido, a gente fala que é cheiro de peixe podre, porque ele produz umas substâncias que, com a oxidação com o ar, chamam-se aminas, elas são oxidadas e soltam um odor característico. A candidíase, ela é dada por um fungo, em 80% a 90% dos casos, por a Candida albicans. Porém, existem outros tipos de cândida que não albicans, mas aqui não vem o caso. A 90% é dado pela cândida e é o que dá um corrimento e uma coceira intensa, prurido é uma coceira, e é muito característico porque esse corrimento que ela apresenta parece um leite coalhado, então fica mais fácil para a gente fazer um diagnóstico da candidíase. E é muito frequente o paciente com déficit do seu sistema imunológico apresentar candidíase. E a primeira coisa que chega com preocupação para a gente é perguntar: isso passa? Isso vai passar para o meu esposo? Não, não é doença sexualmente transmissível, tá? Ela é uma doença própria do desequilíbrio imunológico e das bactérias que têm na vagina. Bom, e quais são as DST? E nós vamos falar das mais frequentes. Tricomoníase. A tricomona, ela é de transmissão exclusivamente sexual. Ela vai caracterizar por um corrimento abundante, bolhoso e de mau cheiro. O paciente em si, ele não consegue fazer o diagnóstico, o autodiagnóstico da tricomoníase, mas para nós que estamos habituados a examinar e ver, é uma coisa muito simples e muito característica. Existe também a gonorreia e outras bactérias que produzem alterações parecidas com a gonorreia, que produz o muco, uma secreção purulenta. E muitas das vezes, essa não dói, não tem cheiro, não tem odor, mas essas bactérias, o do gonococcus, se instala numa glândula, tem duas glândulas na entrada da vagina, que estão nas paredes laterais da vagina, que chamam glândulas de Bartholin, e produzem a bartolinite, que é a inflamação dessa glândula, onde essas bactérias do gonococcus começam a se multiplicar dentro dessa glândula. E também é frequente a produção de doença inflamatória pélvica, muitas vezes assintomática. Então, nós só vamos descobrir, por exemplo, o paciente que chega com uma queixa de infertilidade e a gente pede um exame específico, que é uma radiografia de contraste do útero com as trompas, e estão obstruídas.
em algum momento no passado, essa pessoa, essa mulher, teve uma doença inflamatória pélvica por doença sexualmente transmissível que não foi diagnosticada. A sífilis. A sífilis, todos vocês já ouviram falar da sífilis, e por mais ridículo que pareça, a sífilis hoje, junto com a tuberculose não é doença sexualmente transmissível, mas a transmissão ela é de pessoa para pessoa, através das secreções, principalmente da orofaringe, elas estão em alta, mais em alta que o HIV. Os dados são assustadores da incidência de sífilis e de tuberculose atual na população mundial. A sífilis, eu vou falar um pouquinho mais dela, só porque ela é bem característica, ela tem a sífilis primária, a secundária e a terciária. A primária, ela vai produzir algumas lesões produzida pelo treponema pálido, que essas lesões podem estar na boca, podem estar no glande do pênis e podem estar na superfície dos tegumentos da pele da pessoa. Outro TST frequente é o cancro mole. Ele é exclusivamente sexual, ele produz lesões múltiplas que doem e produzem gânglios inguinais. O que são gânglios? As ínguas na virilha. Herpes genital também é considerado uma doença sexualmente transmissível, mas ela não é exclusiva, ela é predominantemente pelo contato sexual. Porém, pode ser até pelo contato oral. É transmitido de contato direto da lesão para outro lugar onde possa ter uma mínima lesão e a porta de entrada para o vírus da herpes. Nós temos o linfogranuloma venéreo, que esse é um pouco mais raro, e o condiloma acuminado, que é a famosa verruga em crista de galo. Antigamente chamavam lesões em crista de galo. Hoje a gente já não menciona tanto, todo mundo fala que é o condiloma por HPV. HPV é a sigla do vírus, papiloma vírus humanos. Nós temos mais de 100 subtítulos do HPV. Tem um grupo que eles são numerados, esses vírus do HPV, os subgrupos. Nós temos um grupo que é de alta agressividade, e essa agressividade, já vou explicar por quê. E tem o de baixa. O de alta agressividade é um grupo que eles potencialmente podem induzir ao câncer, principalmente ao câncer do colo uterino, mas podem dar o câncer de pênis também. Não é só exclusivo da mulher. O homem também tem câncer de pênis produzido pelo HPV. E aí foi criado, foi desenvolvido uma vacina para o HPV, que está dentro do calendário vacinal do Ministério da Saúde e contempla as meninas entre 8 e 12 anos. E se demorou um pouco, porque primeiro, há uns 15 anos atrás, o governo instituiu nas escolas para as meninas. E só a questão de uns 6 anos que foram para os meninos também. Isso com relação ao HPV. Cancro mole, eu vou pôr aqui umas fotos só para vocês ilustrarem, para vocês saberem. São essas lesões que parecem umas úlceras, com uma base inflamatória, com tudo endemasiado, hiperemiado e com muita dor local.
Aqui, outra lesão, que elas são lesões múltiplas, então essa aqui já é na vulva, né? Aqui também nós estamos vendo as lesões que elas vão se fistulando. O herpes genital já é um outro tipo de lesão, são lesões em bolhas, que essas bolhas estouram, não formam pus, sai uma aguinha e depois elas vão criando uma casquinha. Pode dar tanto na vulva, como pode dar no pênis. Aqui também nós temos na vulva. No HPV, a crista de galo. Aqui nós estamos vendo no colo do útero, que é a entrada. Colo do útero é a porção do útero que fica para dentro da vagina. E isso aqui que vou mostrar para vocês aqui é o orifício que penetra para dentro do útero. Aqui nós temos as lesões em crista de galo, que vocês veem como parece realmente aquela crista do galo. E aqui eu tenho lesões em orofaringe. Aqui vamos ter mais outra aqui de orofaringe. Aqui, olha, as lesões do HPV, que dão as verrugas. Pode dar na garganta e na orofaringe também. Condiloma em criança. Aqui vocês vão ver, olha, isso aqui as lesões típicas. Existe um tipo de condiloma do HPV que pode afetar crianças e não é somente por contato sexual, não é exclusivo do contato sexual. A criança pode se contaminar através de um adulto ou de uma pessoa contaminada. Então, nem sempre, quando a gente vê uma criança com portadora de condiloma por HPV, essa criança sofreu um abuso sexual. Não, não necessariamente. E também tem uma outra virose. Lembra que eu falei para vocês que tem mais de 100 tipos de vírus do HPV? Existe uma família, um subgrupo, que dá umas lesões que são chamadas de molusco, que é transmitido através da mão da criança. O HPV não é através da mão, mas o molusco vulgar que dá na criança, geralmente é por manipulação do órgão genital. E agora vamos falar um pouquinho sobre HIV e AIDS. HIV é o vírus da imunodeficiência humana. O AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, um é a causa, o outro é a doença. Nós temos no mundo todo aproximadamente 43 milhões. Esse dado também está um pouquinho desatualizado. Eu acredito que já tenha chegado aos 50 milhões de portadores. E a cada ano nós temos 5 milhões de novos casos da síndrome, a manifestação da síndrome. A transmissão é sexual, parenteral e vertical. Sexual, vocês já sabem, pode ser através do sexo oral, vaginal e anal. Parenteral, através de uso de seringas comuns, através de sangue, de doação, de material cirúrgico contaminado e que afeta e entra na corrente sanguínea. E vertical, de mãe para filho. Então, vertical é que a criança é exposta ao vírus através do sangue materno. Sem tratamento, acredita-se que é em torno de 25% a 30% de infecção dessas crianças. Quando a mãe está em tratamento, isso cai para 2% a 3% de infectados. Os fluidos, então, como eu estava falando para vocês, que podem transmitir,
que transmitem o vírus, que pode levar para outra pessoa, o sangue, o sêmen, a secreção vaginal, o leite e qualquer fluido que venha conter sangue. E o líquido, o líquor, que a gente chama, que é o líquido cérebroespinhal, também contém o vírus. Fluido sinovial é aquele líquido que fica nas articulações, na cápsula articular tem um líquido, ele também contém o HIV, e no líquido amniótico. Então, a doença imunodeficiência, ela será causada pelo ataque desses vírus do HIV e o subtítulo dele, que é o HTLV, no sistema imunológico nosso, que são os soldados de defesa do organismo, que são os linfócitos. E vai haver, primeiro, uma manifestação clínica, que vão passar por 3 etapas, a infecção primária ou aguda, a crônica e, por último, a mais avançada, que é a síndrome da imunidade adquirida. Então, o nosso foco sempre é a infecção primária, para iniciar o tratamento para quebrar essa sequência da infecção crônica e chegar na síndrome. Hoje, com todo o avanço farmoquímico que nós temos, raramente um infectado por HIV chega na síndrome e vai a óbito pela síndrome, só se ele for negligente e não tratar adequadamente, e fazer um stop na infecção primária. E a infecção primária, é bom saber que ela não é totalmente sintomática, ela só vai apresentar sintomas entre 50% a 70% dos infectados. Então, já é um momento que, muitas das vezes, a gente perde o time para iniciar o tratamento com os retrovirais. A incubação é de 2 a 3 semanas e pode ter manifestações várias, desde febre, faringite, manchas na pele, gânglios disseminados, dores no corpo, diarreia, náusea, vômitos, dor de cabeça, enfim. Se vocês verem que tudo que nós temos de sintomas aqui não são diferentes do que a gente descreve do início dos sintomas do COVID. É a mesma coisa. Por quê? Os vírus, eles têm um comportamento, de certa forma, previsível no nosso organismo. Ele ataca o nosso sistema imunológico. E com a quebra do sistema imunológico, as manifestações clínicas são semelhantes. Certo? E aí vem a perda de peso. A Globo está falando mesmo. E vem todos os sintomas e a perda de peso. Nesse longo período da latência clínica, ele vai entrar no estágio secundário, aonde que vai gradativamente a uma fadiga, vão aparecendo glândulos, e se ele não trata, ele vai desenvolver HIV, a síndrome, de 1 a 2 anos. Agora, se a infecção dele não for muito grave, na quantidade de vírus que alojam nele, em 10 anos, metade dos pacientes portadores do HIV terão a síndrome de imunodeficiência adquirida. E junto, como ele está com a deficiência, com o imunológico fragilizado, vem os oportunistas, que aí o que eu falei para vocês, a Cândida, ela vive no nosso organismo, mas ela se torna agressiva. O herpes zoster é outro oportunista. Que estava falando da tuberculose, ele se torna mais vulnerável também a ter uma tuberculose. Então, quando o indivíduo tem uma síndrome de imunidade
de imunodeficiência adquirida, ele está totalmente comprometido e vulnerável a todas as doenças infecto-contagiosas. Tá? Isso é na infecção crônica. Então, essa frase é muito legal, porque a negligência acontece porque os tratamentos contra as doenças sexualmente transmissíveis estão mais eficazes e porque muita gente não acredita estar em perigo e nem se considera parte do grupo de risco. Ainda persistem as desculpas de que camisinha reduz o prazer, prejudica a ereção e é difícil de colocar. Com relação não se considerar ao grupo de risco, eu tenho uma prática diária no meu consultório com todas as minhas pacientes. Uma vez por ano, eu faço um rastreamento de doenças sexualmente transmissíveis, como a hepatite, eu não entrei aqui no quiz, a hepatite B, hepatite C, HIV, sífilis. Por quê? Não é somente na relação sexual. Hoje, todos nós estamos expostos a esses vírus. Através do quê? De um material odontológico não esterilizado adequadamente, de uma manicure que não esteriliza adequadamente o seu material para fazer uma unha. Então, a um homem que vai ao barbeiro fazer uma barba. Então, é uma prática que eu sempre passo para as pacientes. Olha, eu vou solicitar a sorologia de tais e tais e tais doenças sexualmente transmissíveis. Tudo bem? E explico exatamente isso que eu estou comentando com vocês. Porque as pessoas acham, eu não sou do grupo de risco, eu não tenho relações, eu não sou fora do casamento, eu não sou promíscuo e não vou adquirir nenhuma dessas doenças. Não é bem assim. E eu quero terminar com o que Paulo pregou aos coríntios, onde que ele orientava na carta de Coríntios 6, 18 e 19, para fugir da impureza, porque todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós e proveniente de Deus. Obrigada.